Mas então é isso. E Leni foi uma grande parceira, né? Tem sido uma grande parceira. Mas o mérito da pesquisa exaustiva Não, foram 12 anos. Eu saí, eu é não de posso, Madalena. não A minha posso. ajuda foi assim uma coisa muito pequena Não falta, não seja em tão comparação modesta. com o que Não, ela mas fez, muito né? importante, Leni. Vamos, eu quero ser sincera, né? Eu não precisaria dizer se não fosse de fato real. Sempre que eu ligo, Leni. Então, se ela não souber, ela vai, procura, às vezes ela consulta uma pessoa, arrumou algum material assim também histórico muito importante aqui em Cantagalo que me serviu de ilustração, de mais valorização. A obra, ela possui muitas ilustrações, a não ser bem de início, que a gente nem era época de fotografias ainda, aqui no interior então, mas eu consegui documentos e do tipo assim, o João dos Santos Cordeiro Júnior, ele veio para Cantagalo com 30 anos e aí as pesquisas me apontaram que ele foi professor das primeiras letras aqui em Cantagalo. Tá, uma informação. Foi professor das primeiras letras. Muito bem, depois lendo o livro que você, do historiador cantagalense, que também é muito citado no meu livro, o Leni, aquele que eu usei mais. Acácio Ferreira Dias. Do Acácio Ferreira Dias. Não é que o livro traz o decreto do rei que nomeou João dos Santos Cordeiro Júnior? Quer dizer, olha que documento. Porque o historiador, ele não pode contar, ele tem que comprovar. Não é? Quanto mais você comprova, ilustra com comprovações, mais valor sua obra tem. E eu consegui também o comprovante assim das primeiras viagens de trem, a passagem, enfim, sabe? Aí eu procuro ilustrar o máximo que eu posso para provar que o que eu digo é verdade, né? Mas é isso. Então, vamos ver qual vai ser a repercussão. Eu fico muito satisfeita de estar deixando esse legado a Cordeiro, e eu considero, desculpa se isso é estou sendo falsa assim com a modéstia, mas ainda não tive. A Cordeiro tem outros livros escritos. Tem um só de 1943, que é do Osias Guimarães, Amor à Terra. Ele escreveu aquele livro mostrando tudo que Cordeiro tinha para influenciar cá para nós, né? O Amaral Peixoto, provar para o Amaral Peixoto que Cordeiro já tinha condição de ser município. Muito bom livro também. Tem o livro do Dr. Alaor Cisínio, que é cordeirense, que foi presidente da Ordem dos Advogados muitos anos, professor da UF, professor de outras faculdades. Ele fez uma obra também, Cordeiro, a realização das utopias. Porque tudo em Cordeiro que aconteceu, ninguém aguardava, esperava que acontecesse. Né? A própria autonomia, né? Que levou tantos anos. Mas o doutor Alaor já estava muito velhinho quando ele escreveu esse livro. Ele ia muito à secretaria, eu estava respondendo pela Secretaria de Educação à época, ele ia muito lá, a gente trocava e tudo. É uma obra muito interessante, só que ele não tem, assim, uma sequência, né? Ele aborda, né, Leni? Um pouco, assim, faz departamentos, agrupamentos de informações, né? Mas muito bom também. Mas ali já existem algumas trocas de nomes, algumas trocas de datas, o que é natural. Talvez ele não tenha tido um revisor à altura, né, para poder que conhecesse também a história, né? Então, acho que paramos por aí, né? Isso. Apenas eu queria assim deixar registrado que esse trabalho que eu falo exaustivo da Madalena foi assim muito baseado, mas com muito senso crítico, num jornal, a Gazeta de Cordeiro, que era um jornal muito idôneo, que durou muitos anos lá, e ela leu
Exemplar. Ela leu por exemplar. quantos anos? Eu até te emprestei um, lembra? E Ela leu e- anos e anos E o de jornal, é aquele jornal grande, muito velhinho. Eu tinha que abrir o jornal em cima de uma mesa que eu tenho na sala, uma mesa oval assim, e me debruçar, porque eu com essa altura toda, né? E com um caderninho e aquela letrinha miudinha, eu procurando, anotando, procurando, anotando. O Gazeta ele foi editado durante 40 anos. Parou em função da ditadura, censura. da censura da ditadura Vargas, e aí houve até assim uma ironia do destino. O jornal era muito bom com relação assim à qualidade, você via que os editores eram homens muito cultos, de uma linguagem. O Gazeta editava romances até franceses em folhetim, né? Eu mesma acompanhei, fazendo uma coisa e fazendo outra também. E eram pessoas muito cultas, muito capazes, mas era um jornal ideológico, assim como o de Cantagalo. Ele era, não sei se a palavra rival seria, mas eles eram assim, dependendo do contexto, eles eram meio que separados, né? Por exemplo, defendia o ponto de vista de Cantagalo, o outro defendia o ponto de vista de Cordeiro. Claro. E né? assim, por exemplo, quando houve a República, Cantagalo defendia a monarquia. Né? Quando a República foi proclamada, a princípio Cantagalo ficou com a monarquia. Depois, né, se instalou mesmo, né, e Cantagalo também mudou. Mas era, como é que chamava, que era o Correio Cantagalense? Não, era Tribuna. Acho que era o jornal Tribuna, se não o Correio de Cantagalo. Depois o César Frejanes criou um. Aí Cordeiro se relacionava bem com esse jornal também. Mas o outro servia de concorrência do ponto de vista dos editoriais. Cada um queria ser mais, né, contundente nas suas defesas, mas isso tudo foi riqueza. Isso tudo contribuiu para o que Cantagalo é hoje, para o que Cordeiro é hoje, né? Enfim, mas foi muito bom esses 12 anos, foram ótimos. Me foram muito úteis, porque a velhice vem chegando, né? O tempo vai passando, a gente também vai tendo as situações difíceis que a gente tem que passar por essa vida. E em momentos bem difíceis da minha, me foi muito útil essa dedicação, ter esse objetivo, né? E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Eu sou muito grata ao Espírito Santo por Tem horas que eu leio certas coisas e digo, acho que não fui eu. De onde que eu tirei isso? Como é que isso está aqui? Né? E é Jesus que é minha paixão, então a Santíssima Trindade é meu primeiro agradecimento. E são 575 páginas que eu espero assim, que eu fique, que eu passe, mas que a obra possa ficar e vir a ser útil a quem dela precisar, né? Esse é o meu intuito. Não tem ali nenhum grau de vaidade, muito pelo contrário, tem de satisfação, né? De poder, Deus ter me permitido essa graça de poder ter feito isso tudo. Foram 12 anos, sim, porque também você não passa noite e dia. Eu escrevi o livro, dava aula, eu escrevi o livro e era dona de casa, eu escrevi o livro e passava pela Secretaria de Educação, pela de Cultura. Me lembro de você com passagens por lá e muitos compromissos, né? E filhos também, enfim, você não passa 24 horas pesquisando. Então, 12 anos, mas, né, dentro das possibilidades. E eu mesma redigi, eu mesma digitei, eu mesma inseri as fotos, as ilustrações, né, as fotos, e tudo assim, com a iluminação do alto. Mas agora vai para a editora, né? Eu acredito que seja uma editora de Nova Friburgo, que é a que está tendo mais cotação. E eu acredito, vamos ver. Eu estou assim muito feliz, bem feliz aqui também agora nesse momento.
né, por essa oportunidade. Encerrando então a nossa participação aqui, né? Queremos agradecer ao Instituto Mão de Luva e eu quero desejar a Madalena todo sucesso para esse trabalho dela, porque eu tive a oportunidade de acompanhar relativamente de perto assim e vi todo o esforço dela. Então, que o povo de Cordeiro saiba valorizar esta obra, né, que vai ficar para as futuras gerações, as atuais e as futuras gerações, né, que vai contribuir muito para que o povo reforce sua identidade, porque, como diz uma historiadora brasileira, Emília Viotti da Costa, um povo sem memória é um povo sem história, né? E um povo sem memória está fadado a repetir no presente e no futuro os mesmos erros que foram cometidos no passado. Então a história tem o seu valor, né? Sim. Então esperamos que o livro de Madalena alcance esse objetivo. Obrigada, que foi Obrigada, assim, com esse intuito que ela o escreveu. Sim, eu vi uma vez, para encerrar, que só se ama aquilo que se conhece, né? À exceção de Deus, que a gente não vê assim concretamente, né? Mas como é que você vai amar se você desconhece? E Cordeiro passou por esse processo. Se você não conhece a história, você não conhece o lugar, você vai amar como? Então, a intenção maior desse livro é resgatar ou trazer para o presente o amor que as pessoas tinham ao lugar ao longo do seu desenvolvimento, desde o seu nascimento até o seu desenvolvimento. Eram pessoas, eu olho e falo, meu Deus, Cordeiro cresceu, né, de certa forma, mas perdeu essa questão assim, da afetividade, né, pelo lugar. Porque quem ama preserva, quem ama cuida, quem ama é honesto com o objeto amado, né? Então tem isso também, de despertar ou redespertar o amor ao local.